Vamos orar todos juntos. Senhor Deus Pai, Santo e Misericordioso que nos ama, nós estamos nesse último tempo, onde o mundo está cheio do pecado, mas o Senhor Deus nos chamou e nos discerniu de forma santa, e nós sabemos que nesse último tempo, preparado pelo Senhor Deus, nós estamos dentro da sua igreja, servindo ao Senhor Deus, pregando a palavra, obedecendo à sua vontade, estando em comunhão e em trabalho voluntário, para servirmos ao seu trabalho, ao poder do Espírito Santo, podemos realizar a sua obra, Senhor. E nesse tempo, nós todos que fomos remidos pelo seu sangue precioso, estamos reunidos aqui diante do Senhor Deus, para louvarmos o seu grande amor e aprendemos a sua palavra. Que nós possamos estar dentro desse rebanho santo do Senhor Deus em comunhão. E nesse tempo também, o Senhor Deus possa estar no meio de nós e possa cuidar cada um de nós. E através da mão de graça, o Senhor Deus possa sustentar a cada um. Senhor Deus, nós ainda somos muito fracos. Em vários momentos, nós ainda não conseguimos fazer a sua vontade e seguimos a nossa própria vontade. Mas, Senhor, através da palavra, através do seu poder, o Senhor possa nos renovar, possa nos reconstruir diante do Senhor Deus, para que nós possamos ser filhos dignos para vivermos diante do Senhor Deus, e assim possamos ser conduzidos. Senhor, nossas igrejas que estão pelo país, estão pelo mundo, estão no meio da dificuldade, guardando a sua santa fé, que o Senhor Deus possa permitir a graça para todos esses irmãos e irmãs, que possam ser sustentados através do seu poder, do seu Espírito Santo, para que nós todos possamos, sem recuar, mas possamos anunciar o seu Evangelho, Senhor. Para aqueles que estiverem no meio da doença, que o Senhor Deus possa permitir a mão de graça, possa sustentá-los, que o Senhor Deus possa restaurar a saúde de todos eles. Que nós todos possamos viver para a sua graça, Senhor, que assim possamos receber essa oportunidade. Que a cada momento, o Senhor Deus possa nos mostrar qual caminho devemos percorrer, quais tipos de pessoas nós devemos nos tornar. E o Senhor Deus também, através da santa palavra que deseja nos manifestar, que o Senhor Deus permita para que nós possamos compreender a sua vontade. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 찬양대 찬송해 주시겠습니다.
Vamos procurar a palavra da Bíblia, João capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 19. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é o que o mundo vos odeia. Iremos ler até aqui. Nós compreendemos a graça do Senhor Deus e recebemos a salvação. Como que nós, cristãos, devemos viver diante do Senhor Deus? Estamos aprendendo continuamente qual é essa vida adequada. Os cristãos que receberam a salvação são pessoas que foram discernidas. E continuamente eu estou pregando essas palavras. Na palavra que nós lemos, não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso que o mundo vos odeia. Então, as pessoas que receberam a salvação estão neste mundo, mas não são pessoas do mundo. Isso é um pouco difícil de compreender. Então, não somos do mundo. Nós somos pessoas que fomos escolhidas por Deus. Antes do dilúvio, a descendência de Noé, eles realmente começaram a se procriar e multiplicar depois do dilúvio, e desde os montes de Ararat, eles foram descendo até a região da antiga Mesopotâmia, que é o Iraque, Tigres e Eufrates. Eles se reuniram por todo aquele vale. Eles disseram, não vamos nos separar, vamos construir uma torre aqui, vamos construir nossa cidade, vamos espalhar o nosso nome. Então era um mundo que a Bíblia diz que é um momento onde nenhuma pessoa buscava a Deus. O homem é aquele que esquece da graça do Senhor Deus rapidamente. Vivem pelas coisas vãs do mundo. E é muito rápido esse processo. Não partirem do Senhor Deus. É em um instante. Se nós olharmos na história do povo de Israel também, em um momento serviam ao Senhor Deus, em um momento parecia que viviam diante do Senhor Deus, mas estavam se corrompendo e já viviam seguindo a ídolos. Misturavam-se aos estrangeiros, e cada momento se corrompiam, e nós podemos ver a repetição dessa história. Quando construíram a Torre de Babel, nós podemos ver que nenhuma pessoa fazia o bem. Todos estavam corruptos. Mas o Senhor Deus não os abandonou daquele jeito para iniciar uma nova história. Naquele lugar onde era construído a Torre de Babel, onde eram idolatrados ídolos, o Senhor, ele chamou a Abraão, em Gênesis capítulo 11 e 12, já dizendo, realmente, parta da casa da parentela do seu pai e vá para a terra que te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação. E o Senhor, ele já disse que ele seria a origem da bênção. Seria bendito o seu nome em todas as nações. Então, através da descendência de Abraão, o Senhor Deus, ele formou o seu povo de Israel escolhido por Deus. E através da história do povo de Israel, que foram cuidados diretamente pelo Senhor Deus. Assim, o Senhor Deus, ele manifestou o seu poder através do povo de Israel. Sempre que obedeciam, recebiam a bênção. Quando desobedeciam, recebiam a maldição. Quando eles retornavam para o Senhor Deus os restaurava. E quando o Senhor realmente fazia a promessa, sempre cumpria a sua promessa. Podemos ver que através da história do povo de Israel, o Senhor Deus, ele mostrou de forma ativa, presente, real,
como é o Senhor. E também, realmente aquela era uma imagem de que todas as pessoas iriam ser salvas pelo Senhor Jesus. Claro que era somente para aqueles que obedeciam ao Senhor, porque dentro de Israel haviam pessoas que desobedeciam e eles não poderiam se tornar o exemplo deste futuro. Assim como em Abraão, realmente foi escolhido pelo Senhor Deus, as pessoas que receberam a salvação, dita pelo Senhor Jesus, o Senhor Jesus já disse que nós fomos escolhidos pelo Senhor, porque nós não somos do mundo. Nós somos aqueles que fomos escolhidos por Deus deste mundo. Nós somos pessoas que iremos receber a herança do reino de Deus, para manifestar a glória de Deus. E é por isso que, especialmente, nós fomos escolhidos pelo Senhor Deus. Isso é algo que nós precisamos pensar de forma profunda. Uma pessoa que recebeu a salvação como o Senhor escolheu Abraão e o discerniu, e através da sua descendência, o Senhor Deus ele manifesta uma nova história. Nós também estávamos longe do Senhor Deus, no meio do pecado, mas fomos salvos pela graça de Deus. Fomos escolhidos por Deus, e é manifestado o poder do Senhor Deus, a glória do Senhor Deus, para que assim o Senhor possa ser glorificado através de nós. E é por isso que nós precisamos saber que estamos vivendo neste mundo, mas somos pessoas discernidas deste mundo. Não devemos esquecer disso em nenhum momento. Vamos colocar João capítulo 17. Capítulo 17, versículo 15. Versículo 15. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então, não são do mundo, como eu do mundo não sou. O Senhor Jesus, quando morreu crucificado, antes da sua morte, na noite anterior, Monte das Oliveiras, Getsami, no monte, ele estava orando diante do Senhor Deus, e não somente os seus discípulos, mas para todos os santos, o Senhor Jesus fez esta oração. É para si no versículo 20. Eu não rogo somente por estes, mas também por que estes? Estes são aqueles os discípulos que estavam com o Senhor Jesus. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Eles que irão ouvir o Evangelho do Senhor Deus, compreender o Evangelho do Senhor Deus, e são as pessoas que irão receber a salvação. Então quer dizer que o Senhor ele fez a mesma oração por nós. E o tema desta oração então, não é para nos levar deste mundo, não é para nos tirar do mundo. Uma pessoa que recebeu a salvação, o Senhor Deus ele não deseja levar diretamente para o reino de Deus, mas enquanto vive neste mundo, enquanto vive de forma adequada com o Filho do Senhor Deus, para manifestar a glória do Senhor Deus, é isso que Deus ele deseja. Então, realmente não é para isso que o Senhor nos salvou, para nos tirar deste mundo, mas sim para nos preservar deste mundo para que não caiamos no mal. O mundo está cheio do mal, mas nós vivemos uma vida discernida deste mundo, adequadas com o Filho de Deus, para não cairmos no mal. Nós somos preservados. E pelo contrário, pela vontade do Senhor Deus, para a glória do Senhor Deus, nós vivemos uma vida santa. É isso que o Senhor Deus ele deseja. Então, assim como eu não sou do mundo. Então, para que vós também não sejais do mundo. Olhamos o versículo 14, ele fala da mesma maneira, repetindo a mesma palavra. O Senhor Jesus, ele nasceu como homem neste mundo. E durante 33 anos da sua vida, ele viveu neste mundo, morreu e ressuscitou e partiu. Mas o Senhor Jesus não é deste mundo. Então, como eu do mundo não sou, não são do mundo. Então, nós éramos pessoas que éramos do mundo. Mas através do Senhor Jesus recebemos a salvação. Nós somos pessoas abençoadas por toda a bênção santa do Senhor Deus. Uma pessoa que recebeu a salvação,
A sua carne vive neste mundo, mas a cidadania está nos céus. Não é por isso que o reino de Deus, para recebermos como herança, para recebermos a glória de Deus. Nós somos pessoas discernidas, somos pessoas escolhidas pelo Senhor. São pessoas discernidas. Nós não devemos esquecer disso em nenhum momento. Como em 1 João, capítulo 5, versículo 19. Apóstolo João disse a mesma coisa. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Então, nós somos de Deus. Todos que receberam a salvação são de Deus. E o resto do mundo, todo mundo está no maligno. Aqueles que pertencem a Deus e aqueles que pertencem ao diabo. Aqueles que receberam a vida de Deus e aqueles que espiritualmente estão mortos. Aqueles que vão para o céu e aqueles que vão para o inferno. Nós podemos dizer que existe o discernimento neste mundo. E se olharmos em Lucas capítulo 16, versículo 26, Lázaro, o pobre, ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E o rico estava todos os dias, realmente em riqueza, fazendo seu banquete, viveu assim de forma dissoluta e morreu. E ele foi para o sofrimento do meio do fogo. Não quer dizer que todos os mendigos, os pobres, irão para o céu. Mas da mesma maneira, realmente dizer, o Senhor é a minha ajuda. Realmente eu vim nu e partirei nu deste mundo. Então, com esse coração pobre, nós podemos expressar dizendo que é o mendigo. Então, nós somos pessoas que não trouxemos nada para este mundo. Nós não temos esperanças, nós não temos nada neste mundo. Assim como nós já vimos na palavra de Salmos, realmente as pessoas deste mundo vivem para as coisas deste mundo, ajuntando riquezas, para não saber quem irão tomá-las. Então, Senhor, o que eu desejo? A minha esperança está em Ti. Então, o grande rei de Israel, Davi, deixou em seus salmos. Todas as pessoas do mundo estão buscando coisas vãs, riquezas deste mundo, mas estão vivendo uma vida que logo perecerão. Todas as riquezas que eles ajuntaram, não sabem quem irá tomar. É por isso que eles se perdem para as coisas vãs. Então, Senhor, o que eu espero? Então, Davi, ele era um homem que não esperava nada deste mundo. Ele disse que a esperança dele estava nos céus, estava no Senhor. Então, viver no Senhor. Realmente entrar no reino preparado pelo Senhor. Somente esta esperança vivia nele. E é por isso que uma pessoa que recebeu a salvação, nome Lázaro, que o Senhor, Deus, é a minha ajuda. O rico não tinha nome. O rico era somente um homem que vivia na satisfação deste mundo. Buscava usufruir as coisas deste mundo para morrer e depois perecer indo para o inferno. Então, assim como Abraão disse para o rico, então realmente eu estou entre tu e este abismo. Ele disse, eu estou sofrendo em tormento aqui. Mande a Lázaro para molhar a ponta do dedo e jogar essa gota de água. E o que Abraão disse? Então, Abraão já disse, entre tu e nós existe um grande abismo. De sorte que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, e nem tampouco os de lá passar para cá. Então quer dizer que realmente o céu e o inferno é um lugar impossível, não tem como passar enquanto vivemos neste mundo. Nós podemos ver um abismo neste mundo também. As pessoas do mundo não têm como viver como nós. Não temos como voltar para o mundo também. Durante os 400 anos que o povo de Israel viveu, enquanto eles viviam como escravos, o Senhor enviou a Moisés, permitiu a sua graça, fez com que passassem pelo Mar Vermelho. Os conduziu para a terra de Canaã. Mas o exército do Egito foi atrás deles e morreram todos no Mar Vermelho. Sabem disso, não é? E no Mar Vermelho, atualmente também.
Nós podemos ver todas as charretes que os soldados usavam para vir perseguir o povo de Israel no Mar Vermelho. Até hoje nós podemos ver essas evidências ali dentro. Então, quando eu olho, quando viajei para lá, eu passei pelo Mar Vermelho 2 vezes. Por que chamam de Mar Vermelho? O Mar Vermelho é quando você olha de longe, ela parece bem vermelha como se fosse uma tinta, por conta dos corais vermelhos que estão ali nas profundezas das águas. Existem tantos corais com formato de roda de charretes, ou nós podemos ver as próprias charretes mesmo ali preservadas dentro da água. Os soldados do Egito, eles passaram a perseguir o povo de Israel e começaram a passar o Mar Vermelho, mas eles não podiam nem ir para a terra de Canaã, onde o povo de Israel estava indo, e não podiam nem voltar para o Egito, porque foram pegos no mar. Então eles todos foram correndo em direção ao povo de Israel para persegui-los, mas todos eles morreram. O povo de Israel murmurou diante do Senhor Deus, dizendo: vamos voltar, porque o Senhor nos deixou para morrer no deserto. Todos morreram, tirando uma pessoa. Não tem realmente nem como ir, nem como passar. Então, da mesma maneira, nós precisamos saber desse problema, esse abismo que não tem como nem ir e nem tem como voltar. Então, será que as pessoas do mundo, eles conseguem entender essa bênção de nós? Como que as pessoas do mundo podem entender essa bênção que nós temos? É impossível, eles não entendem. Eles não podem se tornar como nós, antes deles receberem a salvação. Naturalmente também, nós também não podemos viver como as pessoas do mundo, não podemos voltar para o mundo. Se eu tenho um coração de querer viver pelo mundo, é o mesmo que o povo de Israel, realmente que estavam indo para a terra de Canaã, prometido pelo Senhor Deus, mas agora está dizendo que querem voltar para o Egito. Aqueles que desejam o Egito, todos eles morreram ali. Então isso não quer dizer que as pessoas que receberam a salvação vão para o inferno. Quer dizer que as pessoas que receberam a salvação estão olhando para este mundo, toda a vida deles está morta, porque o Senhor pode tomar a vida também. Nós somos pessoas que claramente fomos discernidos, se recebemos a salvação. É um mundo que não podemos passar de lá para cá e nem de cá para lá. Então existe um abismo imenso entre o céu e o inferno. Em 2 Coríntios, capítulo 17, o Senhor já disse: realmente todo que está no Senhor, uma nova criatura é. Agora veja, realmente as coisas passadas já se passaram, eis que se fizeram novas. Então, se nós estamos dentro do Senhor, quer dizer que recebemos a salvação, somos de Cristo. Então, dentro de Cristo, se você permanece dentro de Cristo, você é uma nova criatura. Você ser uma nova criatura, quer dizer que todas as coisas criadas pelo Senhor Deus é uma criatura. E você ser uma nova criatura. Então, antes de receber a salvação, nascemos neste mundo, vivíamos seguindo a vontade deste mundo que era conduzido pelo diabo. Nós fomos sepultados e morremos, mas agora ressuscitamos em uma nova vida. Uma pessoa que recebeu a salvação está em Cristo. Uma pessoa que não recebeu a salvação está fora de Cristo. É por isso que qualquer um que está em Cristo, uma nova criatura é. O Senhor Deus, Ele criou o homem conforme a sua imagem, mas por terem pecado, eles perderam a vida diante do Senhor Deus. Realmente viviam no meio do pecado, mas após a salvação nós nos tornamos em uma nova criatura. Em Efésios capítulo 2, versículo 10, também o Senhor já disse, realmente nós somos criaturas dele, somos feituras dele. Então, nós somos criados pelo Senhor, nós somos recriados, nós nos tornamos em uma nova vida. Nós somos uma nova criatura em Cristo. As coisas velhas já passaram. Quer dizer que antes de recebermos a salvação, todo este mundo já se passou. E eis que se fizeram novas. Nós temos nos tornado em pessoas novas. É algo que nós precisamos manifestar diante do Senhor Deus. Precisamos saber demonstrar. Então, se nós entramos na água como no batismo, quer dizer que nós morremos, somos sepultados. Não temos mais vontade, nós não temos mais desejos, esperanças deste mundo. Nós morremos e fomos sepultados, ali acabou.
É por isso que morremos como pecador e ressuscitamos como justo. Quer dizer que morre-se o pecador e nasce um justo. Então, quer dizer que eu morri, fui sepultado com o Senhor. Quer dizer que uma nova vida se iniciou junto do Senhor. E isso é a explicação do batismo. Não é por você receber o batismo que isso acontece. Uma pessoa que realmente recebeu a salvação, o batismo é uma maneira de confessar esse seu feito em seu coração. É por isso que ele está dizendo, realmente vejam, eis, que quer dizer que você precisa viver dessa maneira. Então nós que recebemos a salvação, essa verdade que está dentro de nós, que somos filhos do Senhor Deus, que somos nova criatura, isso se manifesta. Quer dizer que são pessoas que irão entrar no novo céu e nova terra. É algo que precisa verdadeiramente ser manifesto. Para entrar no novo céu e nova terra, você precisa se tornar um homem novo. Não é simplesmente por palavras, mas dentro da nossa vida, dentro da nossa vivência, como cristãos que receberam a salvação, como vida de um salvo, é algo que realmente precisa existir. É por isso que, segundo Coríntios, capítulo 6, realmente eu vou falar todas essas palavras para nós podermos realmente poupar o nosso tempo. No capítulo 6, versículo 17, ele diz, apartai-vos do meio deles. Quer dizer que nós precisamos sair da onde? Do meio deles, quer dizer que do mundo, quer dizer que sair do meio dos pecadores. Nós precisamos estar separados. Não toqueis nada imundo. Então, eu vos tornei pai e vós sois filhos. Essa é a palavra do Deus Todo-Poderoso. Então, o Senhor Deus, ele está dizendo, o Senhor, ele está dizendo dessa maneira. Então, apartai-vos do meio deles, quer dizer que é para sair do meio deste mundo. Igualmente, parece que estamos vivendo neste mundo, mas somos pessoas que somos discernidas, estamos separadas. Não é para tocarmos nada imundo, para não sermos iguais às pessoas deste mundo, perdendo o coração para as coisas vãs, para as coisas sujas, se corromper com este mundo. Precisa separado, sem tocar nada imundo. E nós somos pessoas que fomos discernidas, estamos separados. Uma pessoa que recebeu a salvação, realmente, ao receber a salvação, ele precisa estar separado para estar em comunhão, louvando, sempre pregando o evangelho. Nós somos pessoas que estamos separados do mundo. Nós somos pessoas que fomos totalmente discernidas. Quando vamos para o trabalho, tem colegas de trabalho que não creem. Tem pessoas que vivem neste mundo e nós vivemos junto deles, mas claro que existe uma linha entre eles e nós. Eles não podem se tornar como nós e nós também não podemos nos tornar como eles. Nós precisamos estar separados, não tocando em nada imundo. Então, para que assim eu vos serei pai e vós sereis filhos. Quer dizer que uma pessoa que recebeu a salvação, ele está discernido, está separado, e isso é uma evidência de que é filho de Deus. Uma pessoa que recebeu a salvação precisa manifestar essa evidência de que é filho de Deus. Então, quando estamos louvando, estamos aprendendo a palavra diante do Senhor Deus, realmente precisamos ser como pessoas discernidas. Então, se as pessoas do mundo se reúnem, aí eu vou lá e me reúno com eles e misturo com eles. Então, isso está errado? É estranho? Não pode ser assim. Assim como um morcego. Não sabemos se isso é um rato ou isso é um pássaro. Será que isso é um rato ou é um pássaro? Isso é um morcego. De tarde parece que é um pássaro, de noite é um rato. Não pode ver uma vida assim, como de morcego. Uma pessoa que realmente, um cristão que realmente nasceu de novo, precisa sair voando para os céus como a águia. Como na palavra de Isaías, realmente aqueles que receberam a salvação ganharam uma nova força, bateram asas e subirão. Então, realmente irão subir como a águia. Então, é por isso que nós todos, realmente o mundo é o lugar onde habitamos em carne, mas o reino de Deus é um lugar onde com o nosso coração todos os dias nós precisamos subir, cada dia mais. E a palavra igreja, em grego, é eclésia. Eclésia significa ser discernido do mundo. Um grupo seleto para ir para os céus, para a glória de Deus.
para viver para a glória de Deus, nós somos pessoas que fomos discernidas. E é por isso, aqueles que não nasceram de novo não podem estar dentro desse rebanho. Vamos procurar a palavra de Hebreus, capítulo 3. Hebreus, capítulo 3, versículo 1. Palavra de Hebreus, capítulo 3, versículo 1. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da vossa confissão. Ele fala, por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial. Então, quando nós ouvimos a palavra, como é que nós sentimos? Não sentimos emocionados? O que é estar ali juntos? Participantes, irmãos santos que recebemos a vocação celestial. Então, no cântico que nós temos também, o caminho que estamos indo. Ele é estreito, difícil, são poucos que a procuram, mas somos irmãos e irmãs que escolhemos esse caminho. Um povo daquele reino de Deus. Pessoas que fomos chamadas pelo Senhor. É por isso que damos as mãos, nos ajudamos e seguimos esse caminho. Então, esse cântico nós cantamos realmente com grande alegria, mas nós quer dizer que somos juntos. Fomos chamados pelo Senhor, irmãos e irmãs santos. Recebemos a vocação celestial. As pessoas do mundo vivem neste mundo, agrupadas neste mundo, como fossem chamadas por este mundo. Como em Colossenses capítulo 3, versículo 1, realmente nós já fomos vivificados por Cristo. É por isso que nós precisamos buscar as coisas de cima. Não é pensar nas coisas de baixo, pensar nas coisas de cima. Porque se nós somos vivificados com Cristo, devemos pensar nas coisas de cima. Não é pensar nas coisas de baixo. Nós somos pessoas que fomos chamados pelo Senhor Deus. Nós somos um povo santo do Senhor Deus. Então nós somos irmãos e irmãs santos. Então, realmente nós somos discernidos de uma coisa suja e impura, é ser santo. E é por isso que em Filipenses capítulo 3, versículo 14 também, realmente dentro de Cristo, então, o Senhor, realmente, nós estamos indo atrás desse galadão, esse prêmio que o Senhor Deus ele está nos preparando para nos dar, nos chamando do lado de cima. Então quer dizer que nós todos podemos ver que o chamado do Senhor Deus das alturas, nós o seguimos. Quer dizer que é o chamado do Senhor Deus. Quer dizer que nós somos pessoas que recebemos esse chamado do Senhor. Então nós vivemos por esse chamado do Senhor Deus. Quer dizer que nós vivemos para a glória e o reino que o Senhor Deus deseja nos permitir. O Senhor, Ele tem nos salvo, não é simplesmente não irmos para o inferno e agora vamos para o céu, mas sim para recebermos a glória de Deus. Para recebermos essa glória de Deus. Uma pessoa que recebeu a salvação, como que ele vai viver diante do Senhor Deus? É dessa maneira que o Senhor Deus ele manifesta a glória, emite a glória. Se nós dermos glórias ao Senhor Deus, o Senhor Deus ele vai retribuir essa glória para nós. Já que nós recebemos a salvação, somos pessoas que claramente precisamos dar glórias a Deus. Nós somos pessoas, pecadores imundos que mereciam ir para a perdição, mas recebemos a salvação. Então quer dizer que uma pessoa que recebeu a salvação, como é que irá retribuir essa graça diante do Senhor Deus? Então, nós somos pessoas que precisamos viver para a glória do Senhor Deus. E isso é algo lógico, claro, não é? Porque nós vivemos pensando na graça do Senhor Deus. O Senhor Deus deseja nos salvar. O Senhor que não tem pecado, Ele veio para este mundo, passou por todo o sofrimento que os homens receberam. O Senhor que não tem pecado, Ele foi sentenciado à morte. E Ele realmente foi açoitado, torturado, passou por toda a vergonha e dor deste mundo, derramou todo o seu sangue precioso para nos salvar. Isso é uma graça imensa que é inimaginável.
Então, como é que iremos retribuir essa graça? Mas rapidamente esquecemos, mesmo receber uma imensa graça. Então, se você vai, faz nascer, faz crescer, você cuida, o filho depois ele vai e se rebela contra os pais. Tem filhos que são assim. E fala, ai, por que você me teve? Ele reclama dizendo, por que você me fez? O que você fez para mim na minha vida? Então, existem realmente problemáticos assim. Então, o ser humano, por natureza, é assim. É por isso que os pais, eles caem numa decepção. Mas quanto que sofreram para criar este filho? Então, se soubesse que iria ser assim, você sabe quanto que custa a fralda? Você sabe quanto custa o leite? Você sabe quanto custa os custos do hospital para te cuidar, os dias que passamos sem dormir para te cuidar? A sua escola, a sua faculdade, tudo. Então quer dizer que vamos fazer um boleto, fazer um recibo para você pagar, reembolsar? O que é que você fez por mim? Os pais, eles vão ter que questionar isso. Não, mas os pais, eles não calculam as coisas que fizeram pelos filhos. Por quê? Que fizeram com alegria. Mas por que é que os filhos, se eles tiverem um pouquinho difícil, eles já reclamam dizendo, ah, por que vocês me deram a luz? O que é que você fez por mim? Então, quando recebem a salvação, eles falam, nossa, muito bom, recebe a salvação com alegria. Mas depois eles falam, ah, Senhor, por que você me salvou? Ah, Senhor, por que você me dá essa dificuldade? Então, o povo de Israel, quando saíram do Egito, saíram louvando. Quando no Mar Vermelho todos os egípcios morreram, eles estavam alegres, louvando ao Senhor Deus, a glória de Deus. Mas no deserto, passando um pouquinho de dificuldade, eles falaram, ah, Moisés, você quer nos matar. Não temos o que comer, não temos o que beber, por que você nos trouxe para cá? Vamos voltar agora mesmo? Eles queriam matar a Moisés também. Eles levantaram líderes para voltarem para o Egito. Olhem só uma coisa dessas. Isso é o ser humano. Esse é o nosso instinto. Nós também, se vacilarmos, somos assim. Quer dizer que o cristão, a gente tem que tomar cuidado nesse coração. Então, realmente entrar do Egito para a terra de Canaã é alguns dias só. Mas por que o Senhor ele levou eles durante 40 anos no deserto? Então, eles foram salvos do Egito, mas eles não são dignos de entrar na terra de Canaã. Então, o Senhor ele nos salvou. E enquanto nós vivemos neste mundo, o Senhor Deus ele está nos treinando, ele está nos preparando para sermos pessoas dignas de participarmos da glória dos céus. Somos pessoas que estamos sendo treinadas, passando pela dificuldade, pela tribulação. Mas o Senhor não consegue suportar uma coisa dessas. Não consegue suportar essa dor, essa dificuldade. Então, rapidamente já olha para o mundo. Rapidamente o mundo parece bom. Rapidamente acha que é assim. O que é tão bom assim no mundo? Então, eu olhando assim, realmente não sei o que é tão bom. Eu queria poder parar de viver neste mundo e ir logo para o Senhor Deus. A minha esperança lá dentro é o que eu tenho, a minha ânsia dentro do meu coração. O apóstolo Paulo também, ele disse que era muito melhor para ele partir e ir para diante do Senhor Deus. Então, viver ou morrer, tudo ele vai deixar na glória do Senhor Deus, para a vontade de Deus. Uma vez que recebeu a salvação, o que tem de desejo neste mundo? O que é tão bom no mundo? O que parece tão legal no mundo? Então, hoje também, se o Senhor ele nos levasse como turistas para o reino de Deus, só para vermos um pouquinho. Então, 2 dias e 1 noite nos céus. Se nós vemos e voltarmos, o Senhor Deus vai nos perguntar, você quer viver um pouquinho na terra a mais ou quer viver logo aqui? Vamos dizer que vamos voltar para a terra? A terra é horripilante. Desculpem falar uma coisa dessas. Mas sabem aqueles antigos banheiros públicos que tinham, cheios de verme, tudo sujo, mal feito?
Então, o filhote verme disse para a mãe verme. Fala, mãe, por que a gente só vive comendo cocô? E a mãe verme disse, filho, não fale de cocô na hora do almoço. É divertido uma coisa dessas? Antigamente, quando eu estava pregando sozinho, eu estava em Kunsan. Eu estava dormindo de noite no monte da casa do irmão, que é em cima do monte, e estava de madrugada muito cheio de barulho. Embaixo da casa dele era a feira, e lá na feira era perto da praia, então traziam peixes, frutos do mar, tinha pessoas batendo em tambor, sinos, chamando as pessoas para comprar, dizendo que são peixes pescados, cheio de barulho, olhando de madrugada para aquelas pessoas. Pareciam pessoas que como se fossem todos vermes. Olha, as pessoas para sobreviver e viverem neste mundo estão daquele jeito. Então, me desculpe falar uma coisa dessas, mas não é verdade? As coisas deste mundo parecem tão bons assim. Vamos procurar 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. E o Deus de toda graça, e em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória. Depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Então, o Senhor Deus, de toda a graça, Ele nos chamou, quer dizer que Ele nos salvou. Quer dizer que de todo o pecado, de todo o mundo, nós somos salvos pelo Senhor. Então, nós somos chamados pelo Senhor Deus para entrarmos na glória do Senhor Deus. O objetivo de nós termos sido salvos pelo Senhor Deus então, é para nos permitir a glória diante do Senhor Deus. Para nós podermos participar da glória do Senhor Deus, para entrarmos na glória eterna dos céus. Como em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, ele já disse sobre a tribulação que estamos recebendo neste mundo, que é momentânea. Produz para nós um peso eterno de muito glória excelente, de glória muito excelente. Então quer dizer que realmente o Senhor Jesus recebeu tanto sofrimento por nós. Olhem para o apóstolo Paulo, que após receber a salvação, o Senhor o estabeleceu como apóstolo, fez com que ele escrevesse 14 livros do Novo Testamento. Através dele, o poder do Senhor Deus se manifestou. Ele foi até Roma para pregar o Evangelho. Olhamos na vida de apóstolo Paulo, realmente olha quantas vezes ele sofreu, foi despido, passou fome, passou frio, foi aprisionado, quase morreu, jogaram fora depois de apedrejar achando que ele estava morto, mas ele voltou para pregar novamente. Ele foi torturado, colocado no cárcere nas profundezas. E de noite o Senhor se manifestou e disse, Paulo, realmente seja forte, não morrerás. Olhando para esta palavra, eu olho e vejo que é um Deus estranho. Está pregando o evangelho, mas faz ele sofrer, tira as roupas dele, faz ele ser prisionado. Está ali com as correntes amarradas, cheio de mofo, cheio de rato, nas prisões de Roma. E eu vi como que era a prisão que o apóstolo Paulo estava para morrer decapitado em Roma. Onde ele foi açoitado, torturado ali, e de noite o Senhor Deus manifestou para ele, dizendo, filho, Paulo, não temas, você não morrerás. Então, olha só que estranho. Era melhor o Senhor ter protegido, não deixar ele morrer, mas por que deixou ele sofrer? Por que deixou ele todo açoitado? Para depois assim o Senhor Deus se manifestar dizendo, Paulo, seja forte, você não vai morrer. Não temas, e como você testificou a mim aqui, você irá testificar em Roma. Por que será que o Senhor lhe disse dessa maneira? No corpo de Paulo, ele tinha essa doença de espinhas. Ele foi até o terceiro céu, no 2 Coríntios. Ele viu como era o reino de Deus. E ele ouviu palavras que um homem não poderia ouvir.
Ele falou, eu não vou deixar de falar as palavras que quero vos dizer, para que realmente não os confundais, não realmente o atribuleis, porque não irão entender as palavras. Então, o apóstolo Paulo, ele viu todo o reino do Senhor Deus, como o apóstolo João que viu em Apocalipse. Então, eles viram realmente o reino dos céus, é por isso que o Senhor permitiu os espinhos no corpo dele. O que é espinha no corpo? Dói, não morre, mas dói, continua doendo. Fica atormentando para que ele não se torne arrogante. E ele orou diante do Senhor pedindo para que tirasse esses espinhos do seu corpo. Mas o Senhor disse, é melhor que você tenha essa doença, é melhor que você tenha essa espinha. A minha graça te basta. Então, porque realmente o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, a graça que o Senhor Deus permitiu é tão imensa para que ele não se torne arrogante. O Senhor Deus permitiu espinho para o corpo dele. É por isso que na fraqueza, na dificuldade, na tribulação, na dor, eu me agrado. Eu tenho gozo, porque quando sou fraco, sou forte. Por que o Senhor ele nos permite o sofrimento? Porque Ele não gosta de nós, nos odeia? É porque Deus não está conosco? Não é isso. O apóstolo Paulo já disse realmente, como eu sou imitador de Cristo, vós sois os meus imitadores. Então, realmente, o apóstolo Paulo, ele se tornou exemplo para todos os cristãos. E ele sofreu, mas por que será que nós não vamos sofrer? O Senhor, ele permite o sofrimento adequado para todos. Certos momentos somos enriquecidos, certos momentos somos empobrecidos, certos momentos temos paz, certos momentos realmente temos tribulação, somos perseguidos ou podemos receber o respeito das pessoas. Então, assim o Senhor ele vai vendo como que ele vive. Se na pobreza ele vive para o Senhor, se na riqueza ele satisfaz com o Senhor, seja a tribulação, a dor, ele guarda a sua fé, vive pelo Senhor. Então, assim para poder entrar na glória do Senhor Deus. Então, o Senhor Deus realmente para a perfeição, quer dizer que para que nós sejamos santos como o Senhor, perfeitos como o Senhor. O sofrimento que Jesus Cristo recebeu também, ele assim aperfeiçoou. Quer dizer que o Senhor, realmente, ele aperfeiçoou a sua imagem de obediência ao Senhor Deus através daquela dificuldade, vindo como nosso Salvador. Realmente, ele deseja nos aperfeiçoar. Então, o que significa nos aperfeiçoar? Como em Mateus capítulo 5, realmente já diz, sedes vós perfeitos como vosso Pai é nos céus. Então quer dizer que realmente no meio do sofrimento, o ouro é algo bom, mas não existe nenhum ouro puro desde o início. Então eles pegam o ouro realmente no meio dos rios e pegam esse minério de ouro, está cheio de impurezas, colocam no fogo e derretem. Colocam realmente produtos químicos para tirar todas as imperfeições, as impurezas ali de dentro. Então, por fim, resta somente o ouro puro. Como em Jó capítulo 23, versículo 10. Porém, ele sabe o meu caminho, provando-me ele, sairei como ouro. Provando-me ele, sairei como ouro. Para fazer uma espada afiada, você põe-na no fogo, depois retirando, bate com o martelo, põe na água, depois põe no fogo, bate. Todas as coisas ruins saem, somente o aço mais forte resta ali. Isso transforma-se na espada. Então, o que eles chamam de Nippondo, espada japonesa, tem todo um processo para forjar a espada. Não é qualquer jeito que você faz. Todas as impurezas elas caem e restam somente a mais resistente. A espada também. Você faz a espada cair e coloca nessa espada tão afiada, o cabelo que estava caindo, ele se corta ao meio, ao cair no fio da espada. Então, para fazer aquela espada, você tem que bater diversas vezes. Você tem que colocar no fogo, depois tirar no óleo. Para nos treinar, o Senhor Deus, ele faz a mesma coisa. Existe alguém que foi estabelecido sem o Senhor Deus provar essa pessoa? Olha enquanto Moisés, José, apóstolo Paulo foram provados pelo Senhor Deus. O Senhor Deus os treina.
Não, porque ele sabe o meu caminho, provando-me ele, sairei como fogo. Então, o Senhor Deus, ele nos aperfeiçoa com a tribulação momentânea, para que nos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. O sofrimento é algo bom. Então, não pode ficar falando, ai meu Deus, estou morrendo, estou padecendo. Tem que pensar, esse sofrimento que o Senhor me permite, por quê? Para me permitir algo melhor. No inverno, na tempestade, cheio de neve, naquele frio. Mas quando chega a primavera, aquele pinheiro que parecia seco começa a brotar as suas folhas. Passando por aquele inverno tão frio, o pinheiro ele vai expandindo seus ramos. E no verão, quando ele cresce um tanto, depois no inverno, ele vai e parece que está todo seco, mas na primavera nasce de novo. Esse é o processo do Senhor Deus. Então, o Senhor Deus, ele nos treina, nos prova, para que cada momento mais nós possamos ter a personalidade do Senhor. Isso não acontece da noite para o dia. Vamos procurar 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. A partir do versículo 9. Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados, em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Então, se nós olharmos aqui, aqui ele fala que os devassos não podem obter, quer dizer que o maligno não pode entrar no reino de Deus. Então, já que você recebeu a vida eterna, você não pode receber os desejos dessa carne, porque vai pecando de pouquinho em pouquinho e fala, já que eu recebi a salvação, não vou mais para o inferno. Então tem pessoas que vão falar pecando que vão para o céu. Claro que por receber a salvação, claro que vão. Mas será que esse é o coração de uma pessoa que realmente recebeu a salvação? Precisa refletir. Então, os idólatras, efeminados, os adúlteros, os idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, esses três aqui, adúlteros, efeminados, sodomitas, falam sobre o pecado de prostituição, pecado sexual. Os efeminados, ele fala sobre a homossexualidade. Então, antes de Sodoma realmente ser destruído, ali era um lugar onde estava cheio de pecado, prostituição. É por isso que os efeminados e os sodomitas não existe um tempo realmente tão cheio de pecado sexual como o nosso tempo agora. Olhem só. O problema não é o Covid. Olhem quantas pessoas que estão realmente com essa homossexualidade. Realmente espalhadas pelo mundo todo. Então, as pessoas falam, é só brincar com esse, com aquele. Eu posso ter relação com qualquer pessoa. Se eu quiser eu caso, se eu não quiser eu não caso. E se não casar também não tem problema. É só encontrar esse, fulano, cicrano. E vai vivendo com esses prazeres. E isso está certo?
Então, homem fazer coisas vergonhosas com homens, mulheres fazendo coisas vergonhosas com mulheres. Então, isso quer dizer que é o último momento, é indo para onde já não tem mais como ir, não tem volta. Então, antes que o Senhor Deus ele queime, acabe com tudo, nada disso vai desaparecer. Aqui os ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes que murmuram contra as pessoas, blasfemam. Então, os maldizentes, roubadores, não herdarão o reino de Deus. E é que alguns têm sido. Então, olhem para nós. Será que nós também somos assim? Neste meio desse pecado, mesmo que não tenha feito o pior pecado de todos, nós vivemos parecidos com essas pessoas citadas aqui. Os nossos pensamentos e corações viviam no meio do pecado. Apóstolo Paulo também já disse: eu também sou perseguidor. Fui blasfemo, perseguidor. Porque aquele que tomou a frente para matar a Estevão foi Saulo, antes de ser Paulo. Então, ele é a pessoa para entrar nas profundezas do inferno. É por isso que ele disse: eu sou o principal dos pecadores, mas o Senhor, ele me salvou. O Senhor o considerou como um apóstolo grandioso. Então, onde já se viu uma pessoa limpa antes de receber a salvação? Não tem ninguém limpo. Se nós falamos que somos limpos, somos todos hipócritas. Vivíamos pecando com todo o nosso coração. Então, tem pessoas que eram assim. Então, realmente, aqueles que sujam o nome do Senhor Jesus, quer dizer que o quê? Quem é o Senhor Jesus? O Senhor Jesus é Cristo. É o Salvador, é a cruz. E é por isso que nós todos agora fomos santificados em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito de Deus. Quer dizer que fomos lavados, fomos santificados e justificados pelo nome do Senhor Jesus. Nós éramos aqueles que merecemos ir para o inferno, nas profundezas, mas pela palavra, pelo Espírito Santo, fomos lavados, santificados e justificados. Recebemos o perdão dos pecados e fomos salvos. Como isso é uma imensa graça. Olhem para as pessoas do mundo que pecam. Nós éramos assim. Seja os embriagados, ou seja, cada pessoa que mentia em cada ponto e enganava outros, ia bater, brigar, entrar em conflito, traía as outras pessoas, desobedece os pais, desonra os amigos. Onde já se viu uma pessoa limpa? Mas nós todos recebemos a salvação, nós todos fomos lavados, fomos santificados. E o que é que nós precisamos fazer agora? Essa vivência de desobediência não é uma vida que nós podemos retornar. Vamos colocar primeiro Pedro, capítulo 1. Primeiro Pedro, capítulo 1, versículo 14 e 15. Eu irei ler. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas é santo aquele que vos chamou. Sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então, como realmente filhos obedientes, quem recebeu a salvação é filho. Então, tem filhos desobedientes. Mas o Senhor Deus, ele deseja somente filhos obedientes. O que é um filho desobediente? O Senhor Deus jamais teve um filho desobediente, não é mesmo? Então, como um filho obediente. Antes, quando não conheciam o Senhor Deus. Não é para nos conformarmos com concupiscência. Conformar quer dizer que é seguir.
Então, não se conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Não é para viver dessa maneira. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sedes vós também santos em toda a vossa maneira de ver. O Senhor Deus, nosso Pai, é santo. E é por isso que nós também, em todas as nossas obras, precisamos ser santos. Então, nós precisamos orar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Então, por que estamos santificando o nome de Deus? Se nós ficamos orando, Senhor Deus, seu nome seja santificado. E o Senhor Deus vai me perguntar: quando é que você me santificou? Se um filho erra, os xingamentos vão tudo para os pais. Eles vão falar que ele é filho de quem para ser assim? Um pai incrível tem um filho incrível. Então, meu pai é santo. Então, o filho, ele pode fazer algo de errado? Não pode ser assim. Então, é por isso que o Senhor, ele tem nos salvo. Realmente, como o Senhor Deus é santo, nós precisamos ser santos em toda a nossa obra. Então, nossa vivência, nossas falas, nossos pensamentos, nossa forma de agir, precisa ser discernido das pessoas do mundo. E é por isso que dentre os animais, tem animais que não sabem ruminar, não ruminam, e também tem animais que não têm as unhas fendidas, então são impuros, não devem comer. Então o porco não é comido pelo povo de Israel, não rumina, não consegue ruminar. O porco, ele tem as unhas fendidas, mas ele não rumina. Ele não rumina. Tem as unhas fendidas. O coelho, parece que ele rumina, parece que não, mas ele tem um processo de ruminação também. E ele não tem as unhas fendidas. Os boi têm as unhas fendidas e rumina. Isso quer dizer o quê? Todos os dias ele está meditando na palavra do Senhor Deus, tem uma vivência separada, discernida das pessoas do mundo. Eu não estou falando para não comerem carne de porco. No Antigo Testamento falou para não comer isso, aquilo, assado, mas se nós olharmos o Novo Testamento, realmente na nossa vivência, na nossa vida de fé, para nos explicar como é a vida espiritual, eles deram esse exemplo, e é o que nós recebemos de exemplo do Antigo Testamento. Então, se nós recebemos com algum agradecimento no Novo Testamento diante do Senhor Deus, não tem nada para jogar fora. Se algo que é bom para a nossa saúde, é só comer. Algo que não é bom, é só não comer. Então, não existe isso de espiritualmente, eu preciso comer uma carne, essa carne não posso comer. Isso é para só mostrar como exemplo para nós de que nós precisamos ruminar na palavra do Senhor Deus. Uma vivência discernida. Isso é algo muito importante. Então, o Senhor Deus Pai, santo que estás nos céus. Realmente, como é santo, nós também sejamos santos em toda a nossa obra. Não podemos colocar para fora as palavras sujas. Não podemos usar as palavras para criticar as outras pessoas, fofocar. Precisamos tomar cuidado, precisamos viver uma vida cuidadosa. Então, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Vamos ler todos juntos. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma. Então ele está dizendo, amados. Apóstolo Paulo, olhando para os cristãos que receberam a salvação, está chamando-os de amados. Peço-vos como a peregrinos e forasteiros. Uma pessoa que recebeu a salvação agora é um peregrino. Então eu sou peregrino andando por este mundo, o meu reino, a minha casa está no reino dos céus, e todos os anjos estão nos céus me chamando para vir. E eu não ficarei nessa terra, não tenho coração de querer ficar neste mundo. Então, os anjos estão dizendo, venha logo para os céus. Então, este mundo é o caminho de forasteiro. Então eu sou um forasteiro. Eu sou somente um viajante passando por esse caminho. Pode ser que você viva num hotel realmente
muito de luxo. Tem vezes que posso viver numa estalagem realmente bem barata. Mas não deixo de ser forasteiro. Então, nós não somos forasteiros perdidos, sem rumo. Nós somos forasteiros buscando a nossa casa. Nós temos a nossa casa, nosso reino. É por isso que o Senhor está dizendo, peregrinos e forasteiros. E vos abstenhais das concupiscências carnais. Então, enquanto nós vivemos como peregrinos, realmente nós precisamos viver realmente combatendo contra a alma, contra as concupiscências carnais. Então, realmente nós precisamos ser como se fosse pessoas com dupla personalidade. Então, porque o Senhor, Ele agrada as pessoas que buscam a palavra do Senhor Deus. Existe a lei do Senhor Deus, mas dentro de mim existe outra lei, que é a lei da carne, a lei antiga, que briga com a lei do Senhor Deus. É por isso que em palavra de Gálatas, capítulo 5, eu já disse, para nós seguimos a vontade do Espírito, para não fazermos a vontade da carne. E a vontade da carne realmente faz inimizade contra o Espírito, e o Espírito faz inimizade contra a carne. Então, o Espírito Santo está dentro de nós. O Espírito Santo, ele deseja obedecer à palavra do Senhor Deus. Então, a concupiscência carnal que está dentro de mim não quer mudar, ele quer continuar pecando. Ele não gosta de sofrimento também. Mais do que a bênção do Senhor Deus, ele gosta mais dos prazeres deste mundo, dos desejos, das esperanças. É por isso que briga um contra o outro. E se nós olharmos aqui, ir contra a vontade do Espírito. Então, ir contra a carne. Precisa combater contra a alma. Então, combater, em inglês, é against, ir contra, é brigar. Como é que nós devemos fazer? Então, um rato e um pássaro que tem as pernas amarradas um no outro, para onde que cada um vai? O rato vai para o buraco, o pássaro vai para o céu. Quem é que vence? Vence quem é forte. Desculpe falar assim, mas o forte vence. O pássaro também é pássaro. Se fosse uma águia, em um instante, já leva. Não importa o rato quão grande ele seja, ele é levado para os altos céus. Mas se for um pardal doente, ele é levado para o buraco e é comido ali. O nosso homem interior, quando ele é forte, saudável, ele pode vencer, combater a carne. É por isso que o apóstolo Paulo, ele faz a carne dele sofrer para que ela possa se sujeitar. Então nós precisamos fazer a nós mesmos sujeitar. Porque o que vai contra o Espírito é a vontade da carne. É aquela coisa que busca as coisas do mundo. É por isso que briga um contra o outro. Você precisa vencer nessa luta. Então em Romanos capítulo 7, da mesma maneira, quando ambos estão brigando. Então ele está dizendo, realmente venha logo, realmente quem é que vai me salvar daqui? Realmente esse espírito está sofrendo porque está sendo levado pela carne. Mas, agora nós todos, pela palavra do Senhor Deus, quando estamos cheios do Espírito Santo, podemos vencer a carne. Então nós precisamos combater a vontade da carne. Em Gálatas capítulo 5, eu já disse realmente as pessoas que são de Cristo, daqueles que já crucificaram a carne, a concupiscência na cruz. Quer dizer que agora Cristo está vivo nele. O apóstolo Paulo já disse para Timóteo, seja homem de Deus. Então, aquele que recebeu a salvação é homem de Deus, homem de Cristo. Então, como isso é um trabalho tão bonito? Porque o homem de Cristo é aquele que já crucificou os seus desejos na cruz. Então, o Senhor Jesus, quando ele morreu na cruz, ele não acabou simplesmente com os nossos pecados, mas fez com que toda a nossa carne também fosse crucificada. É porque em Gálatas capítulo 2, ele já disse que nós já fomos crucificados com Cristo. Então, quando o Senhor Jesus ele foi crucificado, realmente muitos estavam blasfemando contra o Senhor Jesus, dizendo, se você é o Filho de Deus, desça daí. Por que você está morrendo? Se você descer daí, nós iremos crer em você. Mas será que o Senhor Jesus não consegue descer dali? Então, o Senhor Jesus ele podia gritar falando, ei, descer da cruz. Mas o Senhor Jesus ficou calado ali.
E naquele momento eles vão dizer, ah, nossa, você é o verdadeiro Filho de Deus por ter descido a cruz. Mas e a salvação? O Senhor Jesus, ele não morreu porque falta poder nele. O apóstolo Paulo, quantos sofrimentos ele já passou? Ele passou diversos sofrimentos para fazer a vontade do Senhor Deus. Então, a palavra do Senhor Deus, através do Espírito Santo, ele nos permitiu a força para vencermos a carne. E é por isso que aqueles que são homens de Cristo já crucificaram as concupiscências carnais, já combatem a alma. Nós morremos com Cristo. Quando o Senhor Jesus morreu, eu também morri com ele. Quer dizer que todo pecado, todo juízo termina ali. Então, nesse momento que você percebe, ah, eu morri ali, quer dizer que realmente eu fui morto com o Senhor, quer dizer que eu fui crucificado. Quer dizer que o meu desejo, a minha vontade, o meu pensamento, os meus planos, quer dizer que todas as minhas visões do mundo terminam ali. Agora já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, agora ele já está morto. Quer dizer que já foi sepultado com o Senhor, como no batismo ao entrar na água. E ao sair, agora Cristo vive em mim. Quer dizer que Cristo, ele é o dono da minha vida. Então, agora eu não sou mais o dono, o Senhor é o meu dono. Como em Lucas capítulo 6, realmente muitos dirão, Senhor, Senhor, mas por que não obedecem, não fazem as minhas obras? Então, você falar Senhor é o Senhor de dono, Senhor de rei. Então, Senhor quer dizer que é pôr sobre a cabeça, é você realmente estar sendo leal, servindo. Então, o Senhor é o Senhor da minha vida. Ele é o Senhor da minha vida. Então, Senhor, quer que eu morra ou viva, faça conforme a sua vontade. Pela boca eles dizem Senhor, mas não fazem a vontade de Deus. Então, isso é mentira. Eles dizem Senhor, Senhor, mas não são todos que entrarão no reino de Deus. São todos aqueles que fazem a vontade do Pai entrarão no reino de Deus. Realmente, uma pessoa que faz a vontade do Pai é aquela pessoa que pode entrar no reino de Deus conforme a vontade do Pai. É por isso que nós vivemos uma vivência discernida deste mundo, e existe algo muito importante. É que eu estou no Senhor e o Senhor está em mim. Nós precisamos crer nisso. Como em João capítulo 14, o Senhor já disse, realmente naquele dia eu estarei em vós e vós em mim. Então, no dia da salvação. Quer dizer que no dia onde o Senhor ele lavou os meus pecados, ele me salvou. Quer dizer que no dia que eu nasci de novo, eu me tornei filho de Deus. E depois? Compreendi a graça do Senhor Deus, recebi a salvação, o Espírito Santo entrou dentro de mim. Então, o Senhor que acabou com meus pecados, e agora ele entrou dentro de mim. Então, o Senhor que faz compreender essa verdade é o Espírito Santo. Em 1 Coríntios capítulo 12, ele já diz que nós recebemos o Espírito proveniente de Deus para conhecermos a graça de Deus. Então, nos faz saber, conhecer a graça de Deus, compreender, receber a salvação, crer nisso, é o Espírito Santo que faz isso. Tem pessoas que ouvem e não conseguem crer no Evangelho. Não crer também é um milagre. Como é que não consegue crer desse tanto? Então, ouviu tanto até ao ponto da orelha, o ouvido doer. Então ele precisa compreender, se ele tiver o coração verdadeiro de que ele está indo para a perdição, que é um pecador que precisa da salvação do Senhor, ele compreende, ele consegue crer que os pecados dele foram lavados. Então, quando ele crê no amor do Senhor Deus, na palavra do Senhor Deus, então nós conhecemos e cremos no amor do Senhor Deus. Porque o sangue do Senhor Jesus, ele lavou os meus pecados, nós cremos nisso. Aquele que faz crer nisso é o Espírito Santo. E não somente faz crer, mas ele está ali dentro de mim a partir daquele momento. O Senhor que está dentro de mim, que me salvou, está dentro de mim. Está vivo dentro de mim. Então, agora eu dentro de vós e vós dentro de mim. Assim como um ferro que entra no fogo, o ferro se torna vermelho.
Então o fogo e o ferro se tornam um só naquele momento. 1 Coríntios capítulo 6. Realmente já disse naquele dia, realmente aqueles que estiverem com o Senhor eles se tornam um só. Quer dizer que o Espírito do Senhor e nós não podemos ser separados. Assim como o fogo e o ferro se tornam um só, ele se tornou vermelho. O que é fogo? O que é ferro ali? É fogo ou é ferro ali? É ferro de fogo. É isso? Não, é ferro, mas se você toca, ele queima. Ele é fogo? Quer dizer que é fogo e ferro que se tornaram um só. Quer dizer, eu e o Senhor nos tornamos um. Então, o Senhor em nós e nós no Senhor. Quer dizer que o Senhor está dentro de mim e agora eu também sou dentro do Senhor. Então, isso é algo misterioso. Não temos como explicar uma coisa dessas. E é por isso que Romanos capítulo 8, versículo 9. Qualquer um que não tem o Espírito de Cristo não é de Cristo. Eles falam que receberam a salvação, que dizem-se cristãos, mas realmente cristão é aquele que Cristo está vivo nele. Quer dizer que ele é homem de Cristo. Quer dizer que Cristo está dentro dele. Então, aquele que não tem o Espírito de Cristo não é cristão. Então, a pessoa que crê em Senhor Jesus, nós chamamos de cristão, mas não podemos chamar assim de qualquer forma, leviano, dizendo cristão, cristão. Então, não fala, o fulano de tal se disse cristão, ele é cristão. O outro cicrano, ele é um cristão honesto, frequenta a igreja. Não. Quem não nasceu de novo não é cristão. Não é cristão. Não nasceu de novo não é cristão. Como em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 5, já disse para nós examinarmos e provarmos se estamos na fé. Nós precisamos ver realmente que Cristo está dentro de nós. Precisamos saber disso. Porque senão, nós já fomos parecidos, já fomos abandonados. Crer que o Senhor ele perdoa meus pecados. E não crer somente na salvação, mas crer que Cristo está dentro de mim. E é por isso, em Efésios capítulo 3, versículo 17, pela fé, realmente o Senhor Jesus Cristo está dentro dos nossos corações. Então, eu preciso crer que o Senhor Jesus ele está dentro do interior do homem. Então, é por isso que o Senhor ele está dentro de mim. É uma palavra surpreendente. E é por isso que em 1 Coríntios capítulo 6, até o versículo 19, ele pergunta, não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós? É o templo do Senhor Deus. Deus habita em nós. Templo é uma casa santa. Nessa casa santa, o Senhor está dentro de nós. Ele habita dentro desse templo. Mas não sabeis que sois templo do Espírito Santo? Por que ele repreende dessa maneira? Porque eles pecaram. Aqueles que se diziam salvos, eles pecaram pecado de adulteração. É por isso que está sabendo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Que habita em vós? Proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. O Senhor Deus, ele nos deu esse corpo. O Senhor Jesus, ele comprou esse corpo com sangue. O Espírito Santo, ele está dentro de mim. Quer dizer que a tríade, Deus, Filho e Espírito Santo estão cuidando desse corpo. É por isso que esse corpo você não pode usar de qualquer maneira. Esse nosso corpo é proveniente de Deus. Quer dizer que nós falamos, meus pais me deram a luz, então eu vim deles. Mas após receber a salvação, você precisa perceber, Deus fez o meu corpo, meu espírito, tudo foi comprado com preço. E ele me encarregou este corpo. Eu fui comprado com preço. O Espírito Santo está dentro de mim. Então, dentro desse corpo, nós podemos ver que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, os três estão cuidando do meu corpo. É um corpo santo. Vocês não podem usar de qualquer maneira, porque é templo de Deus. Com esse corpo, nós precisamos dar glórias a Deus. É por isso que esse corpo, essa carne, somente existe para dar glórias a Deus. É por isso que em 1 Pedro, capítulo 3, ele diz para nós recebermos o Senhor como Cristo como nosso Senhor dentro de nós. Ele se torna Senhor dentro de nós. Ele é o Senhor da minha vida. É por isso que o apóstolo Paulo também já disse. Servo de Cristo, Paulo. Paulo,
Realmente ele dizia com todo orgulho ser servo de Cristo. Servo, em grego, é tors, quer dizer que é escravo, quer dizer que foi comprado com preço. Um escravo, se o dono mata ou deixa viver, não importa. Não tem desejo, não existe vontade do escravo. Escravo, onde já se viu ter planejamentos ou sonhos? Se o dono ordena, você fala, dono, eu não quero fazer. E é isso? Não, você precisa fazer de qualquer maneira. Porque é escravo. Foi comprado com preço. Então nós não fomos comprados para fazermos coisas que não queremos. Nós somos escravos da liberdade. Em liberdade. Como assim? Quer dizer que nós somos salvos com um valor tão gigantesco, comprados, que nós que merecemos ir para o inferno fomos salvos. É por isso que nós somos escravos do Senhor. Nós falamos, Senhor, agora nós somos do Senhor. Senhor, o Senhor é a nossa cabeça. Senhor, você nos comprou com preço. Eu sou de Cristo. Eu sou servo de Cristo. Faça conforme a vontade de Cristo. Então, que o Senhor possa nos ajudar para que possamos viver em alegria no Senhor. Então, nós somos comprados com preço. E é por isso que não é só por ter sido comprado por preço, mas com essa gratidão. O Senhor, que é o dono da minha vida, quando Ele se torna o Senhor da minha vida, o meu coração e vida se tornam santos. Só tem como se tornar santo. Porque o Senhor é aquele que cuida de mim. E se olharmos em 1 João capítulo 2, versículo 6, ele fala, aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Então aquele que crê que o Senhor está dentro dele precisa andar como o Senhor andou. Qual seja o trabalho que ele faça, não é conforme a sua própria vontade. Precisa pensar, será que isso agrada ao Senhor? Então farei. Se não agrada ao Senhor, não farei. Tem que pensar, tudo que agrada ao Senhor eu faço. Se não agrada, eu não faço. Se o Senhor agrada, eu faço. Se o Senhor não se agrada, mesmo que eu queira fazer, não devo fazer. Então, viver ou morrer, seja conforme a vontade do Senhor Deus. É lógico, não é? O Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o dono da minha vida. Nós vivemos somente para servir ao Senhor. Nós existimos para servirmos ao Senhor Deus. Entenderam? Hoje eu decidi terminar aos 30 minutos. Então, da próxima vez que eu irei pregar, tudo que eu preciso pregar, eu pregarei depois. Mas então, dentro das nossas vidas, quando o Senhor Ele está dentro de nós, nós somos pessoas que fomos discernidos e podemos viver uma vida diferenciada. Eu espero que todos vocês possam viver dessa maneira, para que quando o Senhor Ele estiver para vir, nós não estejamos envergonhados. Senhor Deus Pai, vamos orar? Senhor Deus Pai, santo e misericordioso que nos ama. Nós te agradecemos pelo Senhor Deus ter nos salvo, pecadores imundos, que vivíamos no meio do pecado. Mas o Senhor nos amou e nos salvou. O Senhor Jesus recebeu toda a maldição e o castigo que nós merecemos receber. Através do seu sangue precioso, lavou os nossos pecados. E sem nenhuma tribulação o Senhor nos salvou, nós te agradecemos. Nosso corpo, nossa vida, tudo foi comprado pelo Senhor. Todo o restante das nossas vidas, que nós possamos viver para a glória e vontade do Senhor Deus. Que o Senhor Deus possa nos conduzir. Que nós não pecamos o nosso coração para as coisas vãs deste mundo. Que nós não vivamos seguindo a vontade da carne. Que nós possamos fazer a santa vontade do Senhor Deus para darmos glórias ao Senhor. Que nós possamos viver uma vida para agradarmos ao Senhor Deus. Assim possamos ser conduzidos e cuidados pelo Senhor. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.